Olá, meus queridos, retornamos então para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o crime de furto, tá? Vamos continuar com as especificidades, né, desse delito e que são várias, né? Os senhores já viram que nós temos muitas questões com relação ao furto. Bom, pessoal, o furto os senhores já devem ter ouvido essa expressão, né? O ânimo de assenhoramento definitivo, tá? Então, no furto, o agente ele vai estar imbuído deste ânimo, né, desta vontade, desta finalidade de posse, né, de assenhoramento, de ser dono definitivamente da coisa, tá? Agora, muito cuidado, porque isso é muito diferente, eu já vi isso sendo até cobrado em prova de concurso público, de intenção de lucro. Tá? Então, no furto, a gente é movido pela finalidade desse ânimo de assenhoramento definitivo e que é diferente de ânimo de lucro. Pode ser que a pessoa não tenha essa finalidade de lucro de forma alguma, não é preciso que ela inverta essa posse, que ela tenha, ela subtraia para si, né, este bem ou para outrem com a finalidade lucrativa. Basta que ela tenha a vontade de assenhoramento definitivo, tá? Então, não confundam ânimo de assenhoramento definitivo com finalidade lucrativa, tá? Inclusive, o motivo pelo qual, já falamos anteriormente, é possível o furto de coisas com extremo valor sentimental, por exemplo, uma fotografia, tá? Senhores, é possível a tentativa, né, do crime de furto, crime plurissubsistente, ou seja, esse verbo subtrair, né, além de ele detonar uma forma livre, de regra geral, né, nós temos uma forma vinculada, que é o furto no abuso de confiança, mas ele pode ser fracionado, então por isso que ele é plurissubsistente, sendo possível, portanto, a tentativa do crime de furto, tá? E, como os senhores devem se lembrar da teoria geral, as modalidades culposas só existem quando expressamente previstas no ordenamento jurídico e nós não temos a modalidade de furto culposo, tá bom? Somente o furto doloso. Agora, vamos entender uma questão que está veiculada na súmula 567 do STJ, que é de extrema relevância, tá? É de extrema relevância. Senhores, por muito tempo, eu lembro que desde a época que eu estudava, surgiu que estava na faculdade, né? E quem trazia isso era o Paulo Rangel, o doutrinador. Surgiu aquele questionamento com relação a furto dentro de estabelecimentos comerciais que sejam aí dotados de um aparelhamento, né, de segurança. Por exemplo, câmeras de segurança, né, vigias e outros dispositivos que tornem praticamente impossível a pessoa furtar dentro daquele estabelecimento, tá? E aí surgiu o questionamento se aquilo poderia ser, digamos, uma tentativa de furto, caso ocorresse essa hipótese, ou se seria um crime impossível, diante de tamanha vigilância, né? Pois bem, então o STJ, com base nessa questão, nesse fato, sumulou o entendimento na súmula 567 de que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto, tá? Então, muito cuidado com isso, porque o STJ, então, disse que nessa súmula, só o fato de existir esse monitoramento não torna impossível o crime do furto, né? Então, não é porque na loja tem um monitoramento de sistema eletrônico que vai tornar impossível a consumação daquele crime, tá? Agora, tem situações específicas, tá? Então, vejam bem que a súmula traz por si só, né? Tem situações específicas nas quais o STJ mesmo já considerou, sim, um crime impossível, tá? Numa hipótese em que, efetivamente, o sistema era tão, assim, drástico, né? Por assim dizer, que era, naquele momento, se considerou no tribunal de origem um crime impossível e o STJ manteve, tá?
Então, muita atenção, mas se cair, por exemplo, numa prova, a redação dessa súmula, né? Ou se os senhores, utilizando ela no seu dia a dia, na prática, precisam ter essa atenção, tá? Bom, e aí nós seguimos aqui nas nossas orientações com relação ao crime de furto, dizer aos senhores quanto à consumação do crime, né? Eu falei para vocês que o verbo subtrair ele é um verbo plurissubsistente, ele admite tentativa, né? Ele tem um verbo amplo, então pode ser realizada essa subtração por diversas formas, né? Agora, em que momento, né? Em que momento que vai se consumar efetivamente esta subtração, esta consumação do crime de furto, tá? E aí nós temos aquelas teorias com os nomes esquisitos em latim, né, que os senhores devem lembrar, assim, mesmo que vagamente lá da faculdade, devem ter já estudado isso, e é preciso que a gente tenha uma visão clara dessas teorias. Mas, desde logo, sem complicar, né, o sistema brasileiro, de acordo com a jurisprudência majoritária, adota a teoria da amócio, tá? Amócio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem. Então, no momento que o bem que foi subtraído, ele inverte a posse e passa para a mão do agente, pronto, já está consumado o furto, tá? Não precisa daquela expressão que todo mundo conhece, da posse mansa e pacífica. Não precisa que depois da subtração e dessa inversão da posse, o agente permaneça com o bem por algum tempo em disponibilidade, com essa posse mansa e pacífica, tá? Não precisa. Tenham em mente que alguns doutrinadores ainda entendem a adoção de uma ou outra teoria, mas a jurisprudência majoritária no sentido da teoria da amócia, inclusive o STJ, tá? Inclusive a STJ. Aí os senhores me perguntam, e eu trago aqui uma questão interessantíssima, tá? Com relação ao efeito desse crime. Quer dizer, se eu tenho que a subtração se consuma com a inversão, tá? Então, percebam que todo crime de furto poderia parecer um crime instantâneo, né? Porque eu não preciso ficar com disponibilidade daquele bem, eu não preciso da posse mansa e pacífica, basta inverter a posse e eu já tenho a disponibilidade do bem, pronto, já consumou o crime de furto, tá? Agora, existe uma hipótese, né, na qual o crime de furto vai ser classificado na modalidade permanente, que é justamente o quê? O furto da energia elétrica, tá? O furto da energia elétrica. Por quê? Porque a energia elétrica a gente não inverte assim a posse, pega ela e pronto, né? Então, nesta modalidade vai ser permanente, porque há também uma solução de continuidade na perpetuação daquela energia que está sendo entregue continuamente, tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, pessoal, aí eu sistematizei aqui para os senhores, para ficar mais fácil, né, a gente visualizar, um quadrinho com as teorias com relação ao momento consumativo do crime de furto e que também se aplicam já, adiantando um pouquinho o estudo, para o crime de roubo, tá? Então, nós temos aqui todas essas teorias, lembrando que a nossa teoria, tá? De acordo com a jurisprudência majoritária, conhecida como amócio também apreensio, ou seja, basta a apreensão do bem, tá? O crime se consuma quando a coisa subtraída passa ao poder do agente, mesmo que não haja a tal posse mansa e pacífica, e mesmo que esta posse dure um curto espaço de tempo, tá? Não é necessário que o bem saia da esfera patrimonial da vítima, ok? Muito bem, então vamos lá. Justamente com base nesta teoria é que o STJ, né, em recurso repetitivo, já fixou o entendimento de que o crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, tá? Ou seja, não é necessário, inclusive, a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Então, fica claro aqui a adoção da teoria da apreensão e a mesma coisa com relação ao roubo, tá? No recurso repetitivo também se fixou este entendimento.
Tá bom, pessoal? Bom, com relação ao crime de furto do caput, vamos lembrar daquela nossa estrutura, que nós vamos seguir aqui na aula, a estrutura que o próprio Código Penal nos veiculou com relação ao crime de furto, tá? Então, com relação ao furto do caput, nós já encerramos a sua análise, trouxemos aqui diversas questões doutrinárias, jurisprudenciais, atuais, enfim, importantes, suficientes para os senhores terem uma base profunda com relação ao crime de furto. Agora vamos passar para a próxima modalidade, qual que é? A do parágrafo 1º, conhecida como furto majorado ou furto de repouso noturno, tá? Furto majorado por qual motivo? Majorado porque, por ser o furto praticado durante o repouso noturno, vai ganhar uma causa de aumento de pena, tá? Não é qualificador, é uma causa de aumento de pena e por isso chamado de furto majorado, tá? Repouso noturno. Então, aqui a gente consegue observar, né, aquela aplicação dos costumes dentro do direito penal. No direito civil fica mais fácil, né, a gente observar a questão dos costumes, enfim. Aqui fica muito clara essa questão do costume no direito penal. Por quê? O que é o repouso noturno? O repouso noturno, ele não significa que a pessoa precisa estar dormindo. Muito cuidado com isso. O repouso noturno tem essa causa de aumento de pena, essa especial reprovabilidade, em razão da posse mais desvigiada da coisa. Como a pessoa está neste repouso noturno, ela está em situação de desvigilância, ela não está tão atenta como se ela estivesse, né, durante o dia, no seu trabalho, enfim, nos seus afazeres. Então, em razão disso, é que a lei traz essa especial reprovabilidade do repouso noturno. Agora, então, a primeira coisa, repouso noturno não é estar a vítima dormindo, tá? Pessoal, e o que é? Vamos imaginar, Nova York, Times Square, não vamos nem precisa ir para Nova York, vamos pensar Avenida Paulista, 8 horas da noite, né? 8 horas da noite, as pessoas estão ainda pulsando, né? É uma avenida que ainda está pulsando. É repouso noturno? Agora vamos comparar com a zona rural. Não vamos nem pensar 8 horas, vamos botar mais cedinho, 6 da tarde. 6 da tarde, para fazer bem essa comparação com a zona rural. 6 da tarde, Avenida Paulista. É repouso noturno? Agora vamos comparar com a zona rural, com o sítio. Com o sítio que, inclusive, utiliza ali a energia, não é nem a energia, é a energia de gerador, né? 6 da tarde, já desliga o gerador. É ou não é repouso noturno? Percebe a diferença entre um e outro? Questão de costumes, né? Questão de costumes. Então, não há um horário pré-determinado, 6 da tarde, 8 da tarde, 8 da noite, né? 1 da manhã, não há um horário pré-determinado, mas se entende repouso noturno de acordo com os hábitos, né, costumes do local, se aquela vítima puder, em razão deste repouso noturno, estar com a posse do seu bem desvigiada, estar já em situação de tranquilidade com relação à vigilância do bem, tá? Então, aqui a aplicação efetiva do costume no direito penal. Então, o entendimento da jurisprudência, irrelevante o fato de a vítima estar dormindo, tá? Então, atente-se a isso. Pode ser aplicada a majorante do furto majorado em estabelecimento comercial? Claro que sim. Se eu perguntar, mas é estabelecimento comercial, ninguém dorme. Então, vamos voltar àquela questão. O repouso noturno não é por a vítima estar dormindo ou não, né? O repouso noturno é por ter baixado o seu nível de vigilância. Então, determinados estabelecimentos comerciais, esse nível de vigilância sim vai ser baixado ou sequer inexiste, né? Então, imagine o furto a um estabelecimento comercial que já está fechado, né? Não tem mais ninguém trabalhando,
e ocorre o furto à noite, 11 da noite. É furto durante o repouso noturno, tá? Então, se aplica, sim, ao estabelecimento comercial e pode ser também aplicado em via pública. Às vezes a vítima, imagine um batedor de carteira, a vítima está passando 9 da noite, voltando para casa, desceu do ônibus, né? Ela já está entrando naquele estado, digamos assim, de tranquilidade, de repouso, como eu brinco, né? Atualmente, está no modo avião, já está entrando naquele modo avião. Claro, gente, ela está mais tranquila, ela está em repouso noturno. Aí passa o batedor de carteira e leva o bem dela, repouso noturno, tá? Senhores, e a majorante, esta majorante do repouso noturno se aplica tanto para a forma simples quanto para a forma qualificada do furto, tá? Então, é possível aplicar a majorante do furto de repouso noturno tanto para o caput, que está acima, quanto para as formas qualificadas que estão abaixo, tá? Dentro da topografia do crime de furto, tudo bem? Então, atenção a isso. E o STJ também entendeu possível a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o furto tenha sido cometido durante o repouso noturno, que vai depender de efetivamente estar caracterizada as circunstâncias ensejadoras do princípio da insignificância. Tudo bem? Então, pessoal, vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos na sequência, continuando o estudo do nosso crime de furto com o furto privilegiado.